São eles que nos sustentam e nos levam para lá e para cá. Carregam o peso do dia a dia e muitas vezes acabam sendo negligenciados pela falta de cuidado ou mesmo pelos castigos a que os sujeitamos com sapatos da moda que mais parecem tortura, ou até mesmo com aqueles calçados que acabam por deformar ou causar calosidades. É claro que eu estou falando dos nossos pés. E existe uma área da fisioterapia que trata especificamente deles e do nosso caminhar. E foi por conta de uma característica e experiência bem particular que o Guilherme se interessou em iniciar a carreira, dedicado a esse olhar mais específico aos pés e ao modo que as pessoas caminham e os reflexos que isso pode trazer para a saúde do corpo em geral. Desde criança eu andava na ponta dos pés, né? Sempre na família o pessoal sempre comentava que eu caminhava na ponta do pé, principalmente quando eu corria, né? Que eu sempre fui muito ativo, gostei de jogar futebol e tudo mais. Então ficava mais evidente na corrida, né? Mas até então isso nunca tinha me dado dor, problema, né? Então a gente ia levando. Lá pelos 25, 26 anos, eu acho que foi quando começou a dar algum desconforto no joelho, que eu lembro, assim. E aí a gente procurou um médico, um ortopedista. E aí ele indicou o uso de palmilhas, né? Aí foi que me despertou a atuar nessa área, que eu já fazia faculdade da fisioterapia, né? Estava perto de me formar, então já me encaminhou para esse lado, vamos dizer assim. E estudando alternativas para garantir mais qualidade de vida aos pacientes, ele se especializou na prescrição e acompanhamento do uso de palmilhas. Tudo que a gente identifica de alteração de pisada, às vezes tem um reflexo maior na coluna também, né? Então, entre essa relação pé e coluna, a gente tem joelho, tornozelo, quadril. Então, por vezes, o profissional já identifica aquele paciente pisando de uma maneira errada e acaba encaminhando aqui para complementar o tratamento dele, né? Então, aqui na avaliação das palmilhas, a gente identifica isso, né? Toda a relação do pé com a coluna. E de fato, os pés podem revelar muito sobre a vida de uma pessoa. Antigamente, as moças avaliavam seus pretendentes pelos calçados. Era uma forma de ver se o homem era caprichoso, de onde ele estava vindo, se tinha cuidado com a aparência em todos os detalhes. Olhando meu tênis lá no cantinho, por exemplo, dá para ver que eu andei em um local com bastante poeira. E assim, daria para tranquilamente ver de onde eu estava vindo. Era como se avaliava a origem do cidadão pretendente. No caso do Guilherme, ele vai bem além e, nesse caso, eu fui a cobaia dessa avaliação. Esses testes são realizados nos pacientes e determinam onde existem desníveis na pisada, se a distribuição da força ao caminhar é uniforme e, em caso contrário, quais os reflexos que isso pode trazer para a estrutura do corpo. Então vamos ao meu resultado. No caso da Thelma, aqui a gente tem na baropodometria dela, a gente consegue ver que no pé direito a gente tem uma sobrecarga medial em arco, tá? Então a gente vê que ele pega uma pressão do calcâneo e ligando até o antepé. Então isso já é uma desestrutura, tá? Uma sobrecarga de pisada em supinação para fora, tá? O pé esquerdo a gente vê que tem o calcanhar apoia, o arco não tem sobrecarga e depois tem a pressão normal na saída dos metatarsos, que é lá na frente, né? Então aqui, pelos testes que a gente fez posturais ali também, a gente descobriu que tu tem 3 milímetros de supinação no pé direito. Ou seja, o teu pé direito ele tem 3 milímetros pisando torto para fora, tá? E a gente na avaliação também constatou que o lado direito do teu quadril fica mais baixo com essa alteração. Pois bem, essa repórter tem o pé tortinho, virado para fora. E não estou caminhando da maneira correta, segundo o diagnóstico. Como consequência, o meu quadril já tem um desnível. E o que isso vai me trazer com o passar do tempo? Problemas articulares, né, de tornozelo, joelho e quadril, né? Então vai ter uma alteração de eixo articular, tá? Aí cada um tem a sua sobrecarga, vamos dizer assim. Tem gente que começa a ter problemas no joelho, outros no quadril, depende da sua adaptação, da sua alteração, enfim, né? Mas é importante fazer esse ajuste para prevenir. Essa compensação, esse ajuste que o Guilherme está falando, é feito com o uso de palmilhas. E diferente do que a gente pensa, que é só uma palmilha no sapato, ele explica que não é bem assim. A adaptação muda totalmente a biomecânica, né? Então, eu costumo dizer que a gente tira da casinha, né? O paciente está naquela adaptação, às vezes muitos anos com aquela alteração,
vai lá, a gente bota uma correção e muda completamente, né? Então é normal, a gente sempre explica bastante que as 2 primeiras semanas são adaptativas. Então pode ter dor, pode ter uma dor diferente, né? Ou contralateral do lado que ele já tem a dor. Então a gente está mexendo, a gente está mudando. A partir de 10 a 15 dias é o benefício. Aí já começa a estabilizar e a ter o benefício da palmilha. Claro, lembrando que cada caso é um caso. Tem pacientes que já botam e já sentem melhor. Tem outros que estão tão adaptados, né, que sentem bastante, sofrem um pouquinho. O Guilherme destaca que nem sempre a saída é o uso de palmilhas. O tratamento muitas vezes pode residir no uso de um calçado adequado, que ele auxilia na prescrição. Mas fique tranquilo, a indústria calçadista se atentou a essa necessidade e agora a gente encontra beleza nos calçados aliada a esses aspectos terapêuticos. A gente faz a avaliação para a gente definir também que tipo de calçado é o ideal, né? Não só a palmilha. A palmilha é uma ferramenta que a gente usa para mexer nisso, mas a gente passa a todos os cuidados e indicar um calçado ideal, né? Um tipo de calçado. A gente pede um calçado um pouco mais ortopédico, um pouco mais anatômico, né? Antigamente a mulherada sempre reclamava, né? Calçado de vovozinha, ninguém queria usar. A gente encontra modelos mais modernos, né? Mais bonitos, né? Então tá bem tranquilo, até inclusive chinelos mais anatômicos. Se for na loja ver hoje já tem bastante opções, né? Isso contribui bastante pra gente também.